Terça-feira é dia de Pense Direito no Panorama. Toda semana o advogado Lucas Cota de Ramos traz um tema diferente para você. E no quadro de hoje vamos saber o que acontece com as dívidas de uma pessoa que morreu. Veja. Se uma determinada pessoa falece deixando dívidas, o que será que acontece com essas dívidas? Será que os familiares herdam a dívida ou não? Olha que interessante. No Brasil, não se herda dívida. Isso é muito importante entender. Se determinada pessoa em vida tem um patrimônio passivo maior do que o patrimônio ativo, ou seja, tem dívidas que superam os seus bens, deve, por exemplo, 100 mil reais e tem 50 mil reais em bens, ou deve 1 milhão de reais, só que apenas tem 500 mil reais em bens, ou seja, a dívida supera o patrimônio ativo, os familiares dessa pessoa, os filhos, a esposa, o esposo, etc., os herdeiros dele, não herdarão a dívida. Mas se a dívida supera o patrimônio ativo, também nada herdarão. Exemplo, determinada pessoa falece deixando 500 mil em dívidas. Porém, essa pessoa tinha um patrimônio ativo de 400 mil. Nesse caso, se ela não tivesse dívidas, os seus herdeiros herdariam os 400 mil, distribuiriam entre si. Só que, havendo dívida que supere o valor que a pessoa tinha em vida, o valor de patrimônio ativo, acontecerá o seguinte: os herdeiros não receberão nada e também não receberão as dívidas, não receberão patrimônio ativo e também não receberão patrimônio passivo. O dinheiro será usado para quitar as dívidas em relação aos credores daquela pessoa. Ok? Esses 100 mil de diferença aí, infelizmente os credores ficarão a ver navios, nada receberão. Mas também os herdeiros nada receberão. Uma outra situação possível é quando a pessoa falece, deixa dívidas, mas também deixa patrimônio ativo maior do que as suas dívidas. Então a pessoa falece e deixa 100 mil em dívidas, mas deixa também um carro que vale 200 mil, exemplo, seu patrimônio ativo. Nesse caso, o carro será vendido para poder quitar os 100 mil em dívidas e o restante, os 100 mil restantes, serão partilhados entre os seus herdeiros. De igual modo, se a pessoa falece e deixa 500 mil reais em conta e uma dívida de exatos 500 mil reais, o crédito compensa o débito, os credores vão receber, mas os herdeiros nada herdarão, nem bônus, nem ônus. Então, no Brasil, não se herda dívida. É importante perceber isso. Mas será que um herdeiro pode pagar a dívida de quem morreu? Pensemos que o seu pai, por exemplo, a sua mãe, falece e deixa uma pequena dívida. E aí você, por honra, para limpar o nome do seu pai ou da sua mãe, resolve pagar aquela dívida com algum prestador de serviço que ficou no prejuízo. Você pode fazê-lo. Se o fizer, a princípio não terá restituição nenhuma. Ok? Não terá, mas pode fazê-lo. Não é proibido quitar a dívida de outra pessoa. O que não pode é quitar querendo certeza de restituição, porque isso não haverá, a princípio. Ok? Ressalvadas as exceções. Já outra questão aqui. Vamos supor que eu sou credor de uma dívida de alguém que faleceu. E aí, será que eu posso cobrar essa dívida? Posso. Se essa pessoa faleceu e deixou patrimônio que garanta e que seja suficiente para quitar a minha dívida, eu posso cobrar. Eu vou cobrar quem? Não quem faleceu, obviamente, e também não os herdeiros, mas vou cobrar o espólio, que é essa massa patrimonial da pessoa que faleceu. Entrarei com um processo contra o espólio. Inclusive, eu, credor, posso iniciar o processo de inventário. Se os herdeiros não iniciarem esse processo de inventário de quem faleceu, eu posso iniciar esse processo. Posso pedir ao juiz que inicie esse processo para que apure o que a pessoa deixou e para que assim eu possa receber. Como sempre, reforçamos aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outro assunto do direito, é necessário consultar um advogado de sua confiança.
Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, comente aí o que você achou sobre o assunto abordado nesse vídeo. Assim, mais e mais pessoas terão acesso ao conteúdo jurídico aqui publicado. Clique no sininho e marque para receber todas as notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Siga-me também no Instagram, onde comento alguns assuntos da área do direito, @lucascotr1, cota com 2 T's. Se quiser contribuir sugerindo assuntos, vai no nosso site lucascota.com.br/sugerir, preencha o formulário, deixe ali um link de uma notícia, algum julgado, que nós comentaremos aqui no canal no YouTube ou no próprio site por meio de um texto. Obrigado e até mais!